Olha, aqui o Jerônimo fez uma parceria com o presidente Lula, tanto para o metrô, que já foi dado os valores, nós estamos falando de investimento nessa extensão do metrô de 2,1 bilhões de reais, e do VLT, onde o governo federal está participando na compra de material de sinalização e apoiando o investimento lá, inclusive na extensão até calçado. O que eu quero ressaltar é que essas obras vão requerer, especialmente do VLT, obras complementares. Jerônimo falou ali da Cidade Baixa. Nós estamos hoje tocando uma obra grande que está no PAC. A imprensa acompanhando os alagamentos da Cidade Baixa. Todo mundo sabe, quando chove muito, o que é que acontece no Largo de Roma, o que é que acontece na Vila Rui Barbosa, na Massaranduba. As pessoas ficavam embaixo d'água, perdiam seus bens, sua cama, sua geladeira, seus bens, e viviam aquele transtorno. Então é uma obra gigante que está sendo feita. Acho até que a gente precisa visitar mais, Gerônimo, para dar mais visibilidade, que é uma obra que muda a realidade daquela comunidade, da Cidade Baixa inteira. Inclusive, do lugar, Jerônimo, que eu nasci, eu passava todos os dias para ir para o Colégio Castro Alves e para o Colégio Luiz Tarquínio, que é a chamada Avenida Nilo Peçanha, mas que a gente chamava de Avenida Bom Gosto. Ela cheia de bom gosto ali, chega a ter hotéis e tinha padarias, então só tinha bom gosto ali naquela avenida. Mas é uma avenida, para quem conhece ali, ela é uma vala enorme, de ponta a ponta, coberta por placas, e o material vai se assoreando durante anos, e aquela rua só vive alagada. Então aquela rua também, chamada Nilo Peçanha, junto com Massaranduba, Uruguai, está passando por uma obra gigante de macro drenagem, Regis Pacheco, toda aquela região, e acho que a gente precisa visitar mais, por isso que eu chamei os deputados, os vereadores, para ir mais na obra, para a gente dar mais visibilidade. E, além disso, acho que precisa ser pensado, Jerônimo, por exemplo, ali na Baixa do Fiscal, na subida da ladeira do Largo do Tanque, está previsto um terminal de ônibus, para poder integrar o povo que vai para São Caetano, Fazenda Grande, que vem daquela região e que mora por ali, da Liberdade, se integrar no metrô ali naquela baixada que hoje ali é uma área degradada ali, mal conservada. Então, ou seja, ela vai requerer ao longo da obra, inclusive mobilidade para quem está na encosta, eventualmente no futuro breve, ou escada rolante, ou algum equipamento que coloque as pessoas embaixo, para poder acessar o metrô. E essa parceria segue, como o Jerônimo disse, com obras por todo o estado. Ele citou aqui o aeroporto de Barreiras, que é um investimento importante. Então, são obras, há 15 dias atrás, nós estávamos aqui no Porto Salvador, falando de investimento aqui no Porto, investimento no Porto de Aratu, ou seja, investimento na Bahia inteira, cuidando de gente, cuidando das pessoas, gerando emprego. E eu quero aqui destacar para vocês da imprensa um momento espetacular que o Brasil vive. Hoje, nós temos, no dia de hoje, Isidoro, o maior número da história do Brasil de pessoas com carteira assinada. 48,6 milhões de pessoas têm carteira assinada hoje. Se a gente somar aquelas pessoas que não são carteira assinada, mas estão ocupadas, desde alguém que faz um churrasco, um cara que vende pipoca, ao cara que faz manutenção, como eletricista, encanador na casa dos outros, que ele não tem a carteira assinada, mas ele está ocupado. Chama-se mão de obra ocupada, ou por uma pequena empresa, pequeno negócio, ou por um MEI. Nós teremos mais de 106 milhões de pessoas com mão de obra ocupada. Também é um número recorde no Brasil. Com menor taxa de desemprego da história, 6,6%. Com a economia crescendo em 2023, 3%, 24%, 3%, se Deus quiser, a gente chega em 25% também com 3%. Se colocando entre os países do mundo, entre os 5 países do mundo que mais está investindo, que mais está gerando emprego. Então a economia brasileira cresce, está bombando a todo vapor. E agora, mais recentemente, nos últimos 2 meses, o que o povo queria, esperava, a gente está vendo que é a queda
bastante expressiva dos preços dos alimentos, e nós trabalhamos muito para isso, reduzindo imposto de importação. Então, o arroz caiu bastante, o preço do ovo caiu bastante, o do frango caiu bastante, e nós vamos monitorando para garantir comida barata aí na mesa do povo. Graças a Deus, os preços estão em queda, respondendo às ações do governo do presidente Lula. Mais uma aí para a gente... Eu quero levar Jerônimo até Parica, não sei se ele aguenta hoje. É como eu gosto de dizer, cada dia com sua alegria. Ou então, minha mãe usava muito a expressão que diz: mingau quente, a gente toma pelas beiradas. Se meter a colher no meio, vai queimar a língua. Então, eu falei aqui do esforço gigantesco que o Estado da Bahia faz para fazer esse volume de investimento, para estar só atrás de São Paulo. Então, de fato, nós temos outras expansões possíveis. Por exemplo, está no contrato do metrô a expansão para o shopping ali lá, na frente do shopping Lauro de Freitas. Está no contrato, quando atingir X passageiros hora pico na estação do aeroporto, ou seja, a estação do aeroporto ficar cheia, aí a empresa é obrigada, no contrato, a iniciar a obra da nova estação lá dentro de Lauro de Freitas. Isso já está previsto no contrato, não precisa de anúncio, não precisa de recurso, que é a obrigação contratual da empresa. E aqui tem os estudos, é evidente, e a licitação está feita e vai ter que, a empresa que ganhar, ajustar a posição, inclusive, do rabicho por onde vai. Aqui um dos estudos, o rabicho é o que a linha de trem ficará depois da estação. Então, depois da estação, tem a opção, por exemplo, de seguir aqui no Vale do Canela. Se for seguir no Vale do Canela, abre a possibilidade de, no futuro breve, Jerônimo possa ir, depois de inaugurar essa estação, em 27, 28, poder pensar numa estação ali no Viaduto da Graça, por exemplo, que tem as universidades ali, e a outra estação, eventualmente, no Shopping Bar. Isso é possível de se estudar, de fazer projeto, mas, não, como eu disse, mingau quente, nós vamos comendo pelas beiradas, mas a gente vai tomar o mingau inteiro para saborear o gosto do investimento público de alta qualidade, de alta performance, como esse que nós estamos fazendo. Gente, obrigado. E quem tiver perna e panturrilha em dias e joelho em dias, vamos acompanhar aí até... Não sei até onde o aluno vai poder caminhar, mas se puder, até Parica.